Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos trabalhar com um conceito para manipulação de strings conhecido como template strings. Com este recurso vamos trabalhar de forma mais facilitada com strings mais complexas. Vamos começar? Para que você possa compreender melhor esse novo conteúdo, vou abordar um exemplo prático que vai fazer você mudar um pouco a sua percepção sobre o seu código-fonte. Vamos imaginar a seguinte situação. Algumas vezes precisamos criar declarações que elas registram algum fato. Para o exemplo que vou implementar, vamos considerar a seguinte declaração. Observe que ela trata-se de uma declaração para uma pessoa. Sempre que uma nova declaração for necessária, preciso voltar a esse documento e digitar os dados da pessoa que precisa dessa declaração novamente. Como pretendemos e podemos ser bons programadores, faremos um código para automatizar a emissão dessa declaração. Essa automatização depende dos dados de entrada de um professor. O ideal seria que esses dados viessem de uma base de dados, mas esse ainda não é o foco da nossa disciplina. Dessa maneira, esses dados desse professor serão atribuídos diretamente na declaração das variáveis. Notem que neste exemplo, as variáveis que criei foram nome, RG, CPF, endereço, entre outras. Considerando todos esses dados armazenados nessas variáveis, precisamos agora juntar todas essas informações e apresentá-las de forma que pareçam uma declaração. Essas informações serão concatenadas em uma única variável, neste caso chamada de declaração. Observem que nesta variável eu juntei os fragmentos de texto com as informações das variáveis utilizando o operador de adição. Este é o operador que nos permite concatenar valores e a saída desta variável é uma string. Mas vocês podem perceber que não ficou nada fácil ler e manter este código. Com o passar do tempo, para inserirmos novas informações, não será muito fácil perceber aonde devemos colocar as informações e como entender aonde quebrar as informações e inserir as novas variáveis. Nesse tipo de abordagem, você se confunde muito fácil, são muitas concatenações. Não é que esteja errado, o código funciona, mas a gente precisa arrumar outra forma de escrever o mesmo código de uma maneira mais simples e mais fácil de entender e manter. Para resolver este problema, iremos utilizar as template strings. As templates strings permitem que você concatene strings de várias linhas e ainda insira código JavaScript entre elas. Além disso, você irá notar que a manutenção e a escrita desse código será muito mais fácil. Agora, vou criar uma nova variável para trabalharmos com esse mecanismo. Precisaremos declarar uma variável qualquer. Utilizarei o nome declaração TS. Diferentemente do que fazíamos com outras strings até então, onde usávamos aspas duplas ou aspas simples, para usar template strings, nós utilizaremos agora o acento grave. Vou copiar o texto da declaração que nós tínhamos aqui no exemplo e colar aqui entre o acento grave para vocês observarem. Diferente do que tínhamos até então com as strings, uma das vantagens do template string é podermos trabalhar com o texto em várias linhas, o que facilita a nossa leitura do código. Vejam que aqui eu não fiz nenhuma modificação no nome ainda de variáveis, estamos apenas com o texto. Modificarei aqui a minha saída para mostrar a declaração TS e já veremos que realmente, mesmo pulando as linhas, já temos uma modificação na saída. Agora, farei a modificação do texto que contém o nome para o nome que está armazenado dentro da variável.
A inserção de variáveis dentro do template string se dá por meio do uso do cifrão e chaves. O nome da variável que contém o nome que queremos que apareça na declaração é nome. Da mesma forma, vamos substituir o número do CPF, que aqui está em formato de texto, pelo nome da variável que contém o número do CPF, utilizando também o cifrão e as chaves. O nome da variável é CPF. E faremos da mesma forma com as demais variáveis. Percebam que eu trabalhei com strings em múltiplas linhas e não precisei utilizar a concatenação com o operador de adição. Nada disso é possível com a utilização de strings com aspas simples e aspas duplas. Calma, com o tempo você se acostuma com essa sintaxe. O que acabamos de fazer nesse exemplo foi a criação de um template. Um template nada mais é do que um texto com espaços a serem preenchidos. No nosso exemplo, este texto a ser preenchido se dará com as informações que virão das variáveis. Qualquer nova informação ou modificação neste template pode ser feita de uma maneira muito mais fácil e sem esforço. Por exemplo, vamos fazer agora com que o meu nome fique todo em caixa alta, ou seja, todo em letras maiúsculas. Para fazer isso, vamos usar uma função do JavaScript chamada de toUpperCase. Para isso, vamos no meu nome, no nome da variável, né? E ao lado dele, colocar a função toUpperCase. Perceba que agora, no nosso exemplo, o nome que está armazenado dentro da variável nome está todo em caixa alta. Viu só? Isso é código JavaScript embutido na sua string. Não é legal? A partir desta aula, vamos buscar utilizar recursos que deixem o nosso código mais legíveis e organizados. Agora é com você. Que tal realizar a entrada de dados deste exemplo utilizando o comando prompt? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula!